Então, ó, peguem lá a lista que está no Classroom. A lista é a lista de magnetismo 2. Lá, campo magnético, lista 2. Tá? Então, ó, eu vou começar pelo exercício número 1. Porque eu desenho aqui, que é meio que o desenho que importa mesmo. Vocês estão prontos? Eu estou pronto. Beleza. Então, ó, podemos dizer que a Terra e a agulha de uma bússola comportam-se como barras de ímãs, que possuem polos magnéticos norte e sul. A figura a seguir, o polo magnético da agulha da bússola aponta de forma aproximada para o norte geográfico terrestre. Bom, desta forma, podemos concluir que, ó, o que ele te falou? Ele falou que isso daqui é o norte, isso é o sul. Só que esse daqui é o norte e o sul geográfico. No norte geográfico, eu tenho o que magnético? Nesse desenho aqui é o magnético. O sul. Então, ó, aqui é o sul magnético e o norte magnético, tá? Lembrando, né? Sai do norte e vai para o sul, né? O campo, se a gente for pensar em termos de campo, o campo sai do norte e entra no sul. Então, ó, esse daqui são as linhas de campo. E o campo magnético é sempre tangente a qualquer ponto da linha de campo. Isso aqui que eu estou desenhando é o campo magnético. Fera ou não? Então, beleza. Todo mundo feliz. Tá. Ele fala assim, ó, dessa forma podemos concluir. O polo sul magnético da agulha da bússola aponta para o norte geográfico terrestre, aproximadamente. Ó, o polo sul magnético da bússola aponta para o norte geográfico da Terra, aproximadamente. O que vocês acham? Você acha que essa 1 é verdadeira ou ela é falsa? Falsa. Ó, o polo sul magnético da bússola aponta para o norte geográfico terrestre. Vamos ler o texto de novo? Ó, podemos dizer que a Terra e a agulha de uma bússola comportam-se como barras de ímãs, que possuem polos magnéticos norte e sul. Na figura a seguir, o polo norte magnético da agulha da bússola aponta de forma aproximada para o polo norte geográfico da Terra. Tá? Então, ó, é igual eu falei aqui. Esse cara aqui, o norte da bússola está apontando para o norte geográfico da Terra. Tá claro? Isso, a bússola está do lado. Isso. Aí, ó, o polo sul magnético da agulha da bússola aponta para o norte geográfico terrestre? Não. O polo sul magnético da agulha da bússola é atraído pelo polo sul magnético da Terra? E aí, o polo sul magnético da Terra atrai o polo sul? Sul atrai sul? Não. Sul não atrai sul, certo? Atração é repele. Atração é sempre sul com norte e norte com sul. O sul magnético da agulha da bússola aponta para o sul, para o polo sul geográfico terrestre aproximadamente. Verdadeiro. Mas sul geográfico. Ó, o polo sul da bússola
para o sul geográfico. Aqui é o sul geográfico. E esse é o norte geográfico. Entendeu? Tem que tomar cuidado para não cair nessas pegadinhas, hein? O polo norte magnético da bússola aponta para o sul geográfico? Não, ao contrário. E os polos magnéticos da agulha são atraídos pelos polos magnéticos terrestres de mesma denominação. Não, de mesma denominação não. É falso também. Alternativa C de coração. Beleza? Tranquilo? Ou não? Gostou? Então tá bom. Vamos pro próximo. O próximo é o 2. Eu não vou fazer o 2, não. Vou deixar o 2 para vocês. Vamos fazer um de conta aqui. Vou fazer o 3. Ó, então vamos lá. Duas espiras concêntricas e coplanares de raio R1 2 pm, 2 pímetros, e R2 4 pímetros são percorridos respectivamente por uma corrente de 6 A e 2 A, como mostra a figura do desenho. A intensidade do vetor magnético do centro da espira é... E aí ele te deu o Mi e todas essas coisas. Beleza. Ó, o que vai acontecer? Primeiro, você precisa saber o que está acontecendo com o vetor. Ó, se com o vetor magnético no centro. A corrente 1, ela está girando no sentido anti-horário. Certo? Ó, a corrente 1 está no sentido anti-horário. Se a corrente 1 está no sentido anti-horário, o campo magnético induzido dentro da espira, ele está entrando ou saindo do fio? Ó, regra da mão direita. Corrente no sentido anti-horário, o campo. E aí? Tem uma saindo, a Eva falou saindo, a Maria Eduarda falou entrando, e aí? O que vocês acham? Ó, saindo. Não é induzido. Não é induzido. Para ter induzido, tem que ter variação de campo magnético. Aqui não tem indução. Aqui é simplesmente a corrente passando. Essa corrente gera. Quando o campo magnético está variando, aí acontece a indução. Tá? Beleza. Então, esse daqui é o campo magnético 1. E o campo 2? O campo devido à corrente 2. Ele está entrando ou está saindo? Ele entra. Ó, o que a gente não pode esquecer? Isso daqui é um vetor. Ele quer saber o vetor resultante. O B resultante é a soma vetorial. Os dois estão na mesma direção, em sentidos opostos. Então, você pode até falar quem sai é positivo e quem entra é negativo. Aí pode ser do seu gosto aí, tá? Então, quem sai positivo, quem entra negativo. Então, B1 menos B2 necessariamente. Bem, só que antes disso, a gente precisa lembrar a fórmula do campo magnético de uma espira. O campo magnético de uma espira é μi sobre 2r. 2πe. Ok?
É sem um pi, né? É verdade. Coloquei um pi a mais aí. 2 pi. Beleza. Então, ó, agora a gente vem aqui e substitui. O 1 vai ficar mi e 1 sobre 2R1 menos mi e 2 sobre R2. 2R2. Então, o B, agora é só substituir os valores que a gente tem. Então, ó, o campo magnético é 4π vezes 10 a menos 6. 4π vezes 10 a menos 7, né? Vezes o I é 6. O R, 1 vale 2π. 2π. 4π vezes 10 a menos 7. Esse cara vale 8. E o raio vale 4π. Então, 2 vezes 4π. Então, a gente pode cancelar 4π com 4π, 4π com 4π. Então, isso aqui ficou 6. Vou colocar aqui em cima. Ficou 6 vezes 10 a menos 7, menos 4 vezes 10 a menos 7. Então, o campo resultante é 2 vezes 10 a menos 7 teslas. Beleza? Foi difícil ou foi tranquilo? Mas no desenho a corrente está com uma setinha entrando os dois. No desenho? Hã? Não, ó. Não. Entrando, isso aqui não é entrando, não. Se é essa setinha que você está falando, isso não é entrando. Isso daqui significa que ela está vindo para a direita e ela vai fazer esse sentido de rotação. Esse sentido de rotação é o sentido anti-horário. Entrando e saindo, ó, entrando tem que ser bolinha com X. Só entra e sai do plano. Ele só entra e sai da folha. Aquela setinha só está indicando que ele está rodando assim, ó. Entendeu? Entendeu? Qual que é o esquema? Sim ou não? Tá? Ó, agora eu vou fazer um bonito com vocês. É o 4. Eu achei esse exercício aqui muito legal. Esse exercício aqui foi muito bem produzido. Tá? Esse exercício aqui tem cara de FUVEST. Tá? Tem cara de FUVEST. Então, adoradores da FUVEST. Peraí, Lúdio. Ó, então, ó, exercício 4. E aí, como que tá a animação de vocês? Lá em cima? Ó, no exercício 4, ele pega e fala assim, ó. A figura representa um ímã suspenso verticalmente ao longo do eixo de uma bobina ligada a um galvanômetro. Galvanômetro é tipo um voltímetro, que ele pode medir qualquer coisa. Ele pode medir corrente, aí vai depender qual que é o objetivo. A deflexão do ponteiro do galvanômetro para a direita barra esquerda indica que a corrente está fluindo
na espira, vista desse ponto de suspensão do ímã. Tem sentido horário ou anti-horário. Então, ó, se o ponteiro... Deixa eu pegar essa outra figura aqui. Ó, o que ele está falando para a gente? Se o ponteiro vem para a esquerda, a corrente roda no sentido horário. Se vem para a direita, a corrente está no sentido anti-horário. Tá claro isso? Isso é importante. Tá claro. Sim. Então, beleza. Então, é isso que é o mais importante. Escolha a alternativa que indica o que está acontecendo com o ponteiro. Ó, vocês são fera. Na situação 1, a primeira coisa que você vê, ó, isso é uma coisa, tá movimentando o ímã. Se está movimentando o ímã, está variando o campo magnético. Se está variando o campo magnético, corrente é induzida. Ó, coloca aqui ó, uma observação. Isso aqui tem que ir para o seu flashcard. Variação de B indica corrente induzida. Tá bom? Mas claro que tem que sempre tem um esquema de espira, tá? E aí você vai fazer assim, ó. Do jeito que tá aqui, o campo está entrando ou está saindo da espira? Vamos supor que a gente está olhando essa espira de cima. O campo tá entrando ou está saindo na espira? Ó, o campo sai do norte e entra do sul. Não, você não sabe para onde ela está, o que está acontecendo. Isso você não sabe mesmo. Mas só que agora vê do norte para o sul. Você olha para o ímã só. Isso, olhando para o ímã. É o norte. Se ele está o norte, quer dizer que o campo está necessariamente entrando. Porque ó, ele saiu do norte e veio para o sul. O campo entra. Norte, o campo entra. O que está acontecendo? Ó, a intensidade do campo. Isso daqui é o campo que está sendo criado pelo ímã. Eu estou chamando de B. Você acha que a intensidade do campo está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. A intensidade do campo está aumentando. Por que está aumentando? Porque o ímã está indo em direção à espira. Então, está cada vez entrando mais campo magnético, está aumentando. Tá bom. Se a intensidade está aumentando, a espira vai tentar fazer o quê? Diminuir. Se a espira tenta diminuir, a espira vai criar um campo induzido de mesma direção e sentido contrário, saindo. Esse é o campo induzido. Se o campo é induzido, quem induz é a corrente. Se o campo está saindo, a corrente é no horário ou anti-horário? Muito bem, anti-horário. Corrente aqui. Se é anti-horário, a gente vai esperar lá no nosso esquema que o marcador vá para a esquerda. Então, esse daqui... Não, é esquerda, é anti-horário? Não, direita é horário. Isso, esquerda é anti-horário. Então, ó, é esquerda. Nosso marcador lá vai para a esquerda. Beleza? Faz sentido isso? Tá? Então, ó. Agora vamos para o próximo item. O próximo é o 2. Esse tem que tomar cuidado, tá? Por quê? O ímã já está todo dentro da espira. Se eu continuar empurrando o ímã para dentro da espira, porque ó, depois que passou essa parte,
Depois que passou essa parte aqui que eu estou marcando, que é a ponta do ímã, passou essa parte, não tem como o campo aumentar. Por quê? A quantidade de campo, ó, sai daqui, ó. Sai um monte de campo daqui da ponta. Né? Bem aberto, assim, o ângulo bem aberto. Quando ele está muito afastado, não passa todos os campos bem abertos. Então aqui tem que ser zero. É isso mesmo. Aqui tem que ser zero. Por quê? Não está aumentando o campo. Tá? Tá claro isso? Então, beleza. Ó, no 3. No 3, o que está acontecendo? O campo está entrando ou o campo está saindo? Para responder essa pergunta, você tem que olhar o sul, não é? Quando a gente olha para o sul, para quem está olhando de cima, a gente vai ver o campo entrando. Concorda comigo? Não, não, eu estou olhando de cima, sempre de cima. Estou olhando sempre de cima. Se eu estivesse olhando de baixo, você tem razão, ele tá saindo. Tá? Estou olhando sempre de cima, para ficar igual a esse daqui. Só, o que está acontecendo com a intensidade desse campo? Ele está aumentando ou ele está diminuindo? Ele está diminuindo, porque o ímã está se afastando da espira. Isso significa o quê? Que o campo induzido ele tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, porque está diminuindo. Então, esse é o campo induzido. Se o campo está entrando, a corrente tem que olhar no sentido horário. E no sentido horário é direito. Foi o horário errado. Não entendi. Não, ó, Evelyn, ó, porque assim, ó, o que aconteceu, ó? Não está diminuindo a intensidade? Se está diminuindo a intensidade, o campo magnético cria um campo na mesma direção e no mesmo sentido, para aumentar a intensidade. Porque a espira quer deixar sempre o campo constante. Se você olhasse para baixo, tudo bem. Ó, quer ver? Vamos fazer para baixo, ó. Vou criar uma outra espira aqui. Ó, uma outra espira. Se a gente estivesse olhando para baixo, o que ia acontecer? Ele está no sul e a gente ia ver. A gente ia ver o campo saindo, certo? Eu tô olhando ele por baixo. O meu olho está aqui. Tá? Eu tô olhando ali por baixo. O que a gente ia ver? A gente ia ver o campo saindo. Porque o campo sai do norte e entra no sul. Beleza. Se o campo está saindo e cada vez se afastando, então o campo está diminuindo. Se o campo está diminuindo, ele vai criar uma corrente na mesma direção e no mesmo sentido. Um campo na mesma direção no mesmo sentido. Então ele vai criar um campo saindo também. Na hora que você faz o campo saindo, como que é? Mas você não falou que quando ele estava saindo, a espira fazia uma corrente induzida para ele não sair? Não. Ó, a direção e o sentido da induzida depende da intensidade. Se a intensidade do campo aumenta, ele faz uma entrando. Se a intensidade do campo diminui, ele faz uma no mesmo sentido para aumentar. Entendeu?
Ó, olha aqui. Nesse exemplo 1, a intensidade não aumentou? A intensidade aumentou, ele criou um campo induzido na mesma direção e sentido contrário. Nesse daqui, a intensidade diminuiu. Se a intensidade diminuiu, ele criou na mesma direção e no mesmo sentido. Entendeu? É sempre assim. Você tem que. Quem manda se vai ser mesma direção ou sentido oposto é a intensidade. Se a intensidade aumenta, sentido oposto. Se a intensidade diminui, mesmo sentido. Por isso que esse é mesmo sentido. E por isso que aqui também vai ser mesmo sentido. Porque ele está diminuindo. Sacou? Não, tudo bem, mas assim, não tem. É um processo, é uma lei, entendeu? Você notou ela experimentalmente, ela não tem uma explicação para ser assim. A natureza age assim, entendeu? Então, assim, não tem o porquê. A tendência é sempre manter o campo com o mesmo valor que ele tinha. Então, assim, o campo nunca vai diminuir, o campo resultante. Então, a espira fica sempre regulando esse campo. Ele fica induzindo para sempre regular o campo. Tá? Então, esse é o esquema. Esse é o quadro. Ó, vamos fazer esse daqui, que é o 8. Eu volto. Não, mas não é esse, né? É esse. Não dei alternativa, né? Alternativa A. Não. Então, ó. No 8 ele fala assim, ó, a figura representa um ímã de forma de barra, seus polos magnéticos norte-sul e algumas linhas de indução contidas no plano da figura. O campo magnético criado pelo ímã sobre essas linhas estão assinalados nos pontos A até H. Expressando a ação de qualquer campo magnético, o vetor magnético criado por esse ímã tem a mesma direção e o mesmo sentido em... Ó, o que a gente sabe? O campo magnético sai do norte e vai para o sul. Isso daqui são as linhas de campo. Então, se você quer saber o vetor campo magnético, você pode pegar qualquer ponto da linha de campo e simplesmente com esse ponto que você tem, você desenha uma reta tangencial ao ponto. Eu vou apontar para a direita porque ele sai do norte. Mesma coisa aqui no 4. Eu estou no D. Ó, no D. Eu vou fazer uma reta tangente e essa reta tangente vai ter que apontar para cá. Porque ele está se afastando do norte. Ó, no ponto C. No ponto C. Tangente e apontando para a esquerda. Por quê?
Ele tem que estar cada vez mais apontando para o sul. A mesma coisa vai acontecer no ponto B. Tangente apontando para cá. Na hora que ele chegou no ponto A, tangente ao ponto, apontando para o sul. Tá muito claro isso? Tudo isso que eu desenhei são os campos magnéticos, tá? Tudo isso que eu desenhei são esses campos magnéticos. Então, ó. E a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Eu tenho um campo magnético para cá, eu tenho um campo magnético para cá, e eu tenho um campo magnético para cá. O exercício quer saber quais são os pontos que o campo magnético tem a mesma direção e o mesmo sentido. Ó, para ter a mesma direção e o mesmo sentido, os pontos são 6G. Parece que não tem resposta. E nenhum outro tem a mesma direção e o mesmo sentido. Tem algum outro que tem? Ah, tem. Tem. O H e o D também. É porque aqui eu não desenhei perfeitinho, né? O certo do H e o D é que ele tá paralelinho aqui, ó. Isso, tem o A e o E também. Tem o A e o E. Mesma direção, mesmo sentido. Mas o D e o H também. Aí a alternativa é E. É, não tem. É, ele tirou esse e tirou esse. E na verdade, o B e o F também. O B e o F também. É porque esses caras eram para fazer retinho, né? Eu que errei nesse desenho aqui. Que era para ser retinho aqui. Eu vou fazer o desenho de novo. Porque, ó, esse daqui, ó, era para ser assim. E esse também é assim. É igual. A mesma coisa acontece com o B e com o F. O C e com o G. Com o A e com o E. Ele só pegou pontos simétricos. Tá? Então quer dizer que todos esses caras são parzinhos, né? O C com G, o A com E. Não, A com E não. Ah, porque eu desenhei errado aqui, né? Bom, né? É pra cá. O A com E, o H com D e o B com F. Mas a única que tem a resposta é o H com D. Alternativa aí. Beleza? Entendido isso? Ó, vamos fazer o 9.
Esse é o 9. Ó, ele fala assim: a figura abaixo representa um experimento em que um ímã está sendo aproximado com uma velocidade V de uma bobina em repouso, ligado em série com um galvanômetro. Tá bom. A seguir, 3 variantes desse modelo experimental estão representados na figura 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzidas iguais àquelas produzidas no experimento original. Ó, o experimento original é esse aqui. Ó, esse aqui de baixo é o experimento original. Ó, o que vai acontecer? O campo no solenoide está para a esquerda ou para a direita? Ó, se é sul, o campo não chega no sul. Se o sul está de frente para o solenoide, o campo tem que estar apontando para o sul. Esse é o campo. Sim? Ó, é o sul que está de frente para o solenoide, então o campo tem que estar apontando para o sul. O que está acontecendo com a intensidade dele? Está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. Como que eu sei que está aumentando? Porque o ímã está se aproximando do solenoide. Se o ímã se aproxima, o campo aumenta. Se o ímã afasta, a intensidade diminui. Então, ó, se o ímã está aproximando, a intensidade aumenta. Se a intensidade aumenta, ele vai criar um campo na mesma direção, só que no sentido oposto. Esse daqui é o campo induzido. Tá? Então, ó, se o campo está induzido para a esquerda, a corrente está girando no sentido anti-horário, tá? Então a corrente vai no sentido anti-horário. Então a gente sabe que o I é anti. Ele quer saber quais desses representam isso daqui. Vamos ver o primeiro. Ó, primeira pergunta. O campo está para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque se é o norte, o campo tem que afastar do ímã. Então, ó, para a direita. O campo está aumentando a intensidade ou diminuindo? Aumentando. Por quê? O ímã está se aproximando. Eu estou mexendo isso aqui, mas o ímã está se aproximando. Então, o que ele vai fazer? Se está aumentando, ele cria um campo para a esquerda. Induzido. Então, a corrente aqui é anti-horário. Então, tá certo. Esse daqui
O campo é para a esquerda. Ele está afastando, então a intensidade está diminuindo. Se a intensidade está diminuindo, ele cria um campo para aumentar a intensidade. Então, na mesma direção e no mesmo sentido. Esse é o induzido. Então, ele produziu uma corrente. Anti também. Ele produz uma corrente anti. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Beleza. Então, ó, agora a gente vai para o último, que é o 3. Ó, sul. Então, se é sul, o campo tem que apontar para o sul, então o campo está para a esquerda. O ímã está ficando cada vez mais próximo do solenoide, então o induzido o campo está diminuindo, desculpa, o campo está aumentando. Se o campo está aumentando, eu vou criar um campo induzido no sentido contrário. Esse é o induzido. Se o induzido está para a direita, a corrente é horária. Então, bem, esse é verdade, esse é falso. 1 e 2 verdadeiros. Alternativa D. Beleza? Ó, vamos fazer o último aí. O último é o 13. Olha, Evelyn, aquele exercício da Unesp que você me perguntou, que ano que era aquela prova lá da Unesp? Ó, o 13 fala assim, ó. O Prêmio Nobel de Química de 2016 foi para o cientista Jean-Pierre Sauvage e o Sir J. Fraser Studdert e Bernard F. Faringa, pelo desenvolvimento de máquinas moleculares que possibilitavam a miniaturização de tecnologias e pode representar uma revolução científica no campo da nanotecnologia. Segundo a Academia Real da Ciência da Suécia, que concedeu o Prêmio Nobel de Química em 2016, em termos de desenvolvimento, o motor molecular está no mesmo estágio que o motor elétrico estava no ano de 1930, quando os cientistas exibiram várias rodas e manivelas rodando sem saber que elas levariam ao desenvolvimento de trens elétricos e outros equipamentos que se tornaram essenciais na atualidade. Então, quer dizer que a gente não vai ver isso aí. Ele está morto antes disso aí virar alguma coisa. A figura representa o princípio de funcionamento de um motor elétrico, uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica. Considere a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito igual a I. Então, o sentido da corrente como sendo convencional e do campo induzido da região onde a espira retangular descreve o movimento de rotação como sendo uniforme de módulo B e desprezando-se os efeitos gravitacionais como base dos conhecimentos da física, é correto afirmar que o sentido de rotação da espira e blá blá blá, ele quer saber para onde roda a espira, tá? Bem, várias coisas você precisa prestar atenção aqui. Ah, mas isso aqui vocês não sabem fazer ainda.
Esquece. Vocês não sabem. Como sobrou pouquinho tempo, vamos fazer um curtinho aqui. Que é esse aqui. Que é o 11. Um fio condutor é percorrido por uma corrente I, como mostra a figura. Próximo ao condutor existe um ponto P, também representado na figura. A opção que melhor representa o vetor magnético no ponto P é: ó, a corrente está saindo. Se a corrente está saindo, ó, aqui ele trocou. A corrente sai. Se a corrente sai, o campo tem que rodar no sentido horário. Então, ó, se a corrente sai, o campo que roda no sentido horário. Então, ó, o campo está rodando aqui em volta. Em qual sentido esse campo roda? Esse campo está rodando no sentido anti-horário. Ele roda assim. O que ele quer saber? Ele quer saber o campo no ponto P. Para saber o campo no ponto P, o campo é sempre tangente à circunferência. Então, é esse ponto aqui. O campo vai tangenciar a circunferência. Como ele vai tangenciar a circunferência, ó, ele tem que ser para cima, porque roda no sentido anti-horário. Então, esse é o campo magnético. Ele está para cima. Alternativa correta é a alternativa B. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, beleza. Encerramos por aqui.